o programa Assembleia Convida recebe o deputado Chico Sardelli, do PV, e seu convidado, Charles Saba, que é xerife da Polícia Norte-Americana. Em pauta aqui no programa, a segurança pública. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. Obrigado. Deputado, eu vou começar já com o senhor. O senhor não é norte-americano, mas é de Americana. De Americana. Mas é de Americana. Na verdade, é um italiano, né, deputado? Não tenha dúvida. Primeiro, um prazer enorme poder estar aqui com você, Silvia, com a TV Alesp, né? Um oi a todos os amigos telespectadores do TV Alesp e saudar, um motivo de festa hoje, alegria, poder receber na TV Alesp aqui na nossa Assembleia Legislativa o Charles Saba, o nosso entrevistado de hoje. E por falar em, nós vamos falar muito da Polícia Americana. Vamos falar de Polícia Americana. Você disse de Americana. Americana é uma cidade que foi colonizada por americanos. Olha é uma das poucas na história do país. É a primeira imigração americana que teve logo depois da Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Eles vieram para uma cidade chamada Santa Bárbara do Oeste. Ali do ladinho. Do ladinho. Aonde tem os museus, cemitério dos americanos, reconhecido aí como um calendário mundial, essa passagem dos americanos aqui. Depois, como aonde tem ser humano tem problema, criou-se uma dissidência, e uma dissidência desse grupo que foi para Santa Bárbara do Oeste, fundou uma vila que passou a ser uma vila de Santa Bárbara, a Vila Americana. Olha. Muito bem, e depois, ao longo do tempo, a Americana foi se evoluindo, tornou-se comarca, cidade, e hoje está lá. Santa Bárbara firme e forte, Americana com a sua vizinha. Firme e forte, mas sempre com a participação importante dos americanos na imigração americana para o nosso país. O senhor, como eu apresentei aqui, um deputado do Partido Verde, né? Sim. Enfim, Partido Verde a gente não lida só com o meio ambiente. O meio ambiente também fazem parte as pessoas. Sim. Fazem parte segurança, alimentos, transporte, tudo isso faz parte do meio ambiente, né? Como é que o senhor conheceu aí um xerife norte-americano e que agora está aqui no Brasil para dar algumas ideias aqui para a gente, falar como é que é a segurança pública lá? Ele é amigo de um primo meu que mora nos Estados Unidos, aliás, um ator de cinema, cantor, showman. Ganhou o título de showman americano em 1988 ou 90, alguma coisa assim, a data não me lembro agora. Mas é um verdadeiro homem show do cinema, do show business americano. E eu tive a honra de conhecer, meu primo disse, eu estou recebendo, me ligou, passou uma mensagem, tá vindo para o Brasil um amigo especial do coração, chamado Charles Saba, se puder entre em contato. Aí eu tive o prazer de fazer um contato com o Charles, e aí nós nos conhecemos um pouco mais, e aí tivemos em algumas oportunidades juntos, visitando, por exemplo, a rota ontem aqui na cidade de São Paulo, apesar de o comando da rota não ter nos recebido. Talvez deva ter tido algum problema lá, o coronel Cássio, tenente Cássio, é isso? Major Cássio marcou com a gente lá às 15 horas e lá nós estivemos, mas somos muito bem atendidos, bem recepcionados pelo ajudante de ordem, um coronel também que esteve nos acompanhando lá. E aí tive a oportunidade e a ideia de poder convidar o Saba para vir até o programa no Alesp Convida, para poder dar um pouquinho do seu conhecimento, né? Daquilo que ele sabe sobre segurança pública. Quem sabe aí surjam algumas ideias a respeito de podermos implantar no Brasil. Bom, depois dessa apresentação, xerife, como eu chamo o senhor? Xerife mesmo? Não, só Saba. Só Saba? Não vai dar, acho que só vai sair xerife aqui, porque assim, a gente está com autoridade aqui, um oficial. Brasileiro, norte-americano? Nascido no Brasil, tá, e americano de pai e mãe americana. Então, moro nos Estados Unidos e tenho a honra de ter a dupla cidadania. A dupla cidadania, nós que temos a honra também aqui de ter um norte-americano, um xerife norte-americano também, brasileiro lá. Como é que foi essa sua incursão na área de segurança pública? Primeiro eu queria só que o senhor desse para a gente um parecer, para quem está em casa, porque é muito diferente o sistema de segurança pública lá dos Estados Unidos com o que nós temos aqui no Brasil, né? Polícia Federal, Polícia Estadual, Polícia Militar, enfim. Como é que é lá nos Estados Unidos? Só para quem está em casa entender. Bom, lá
a estrutura policial é mais complexa e há muito mais departamentos de polícia. Numa rua qualquer podem ter 32 polícias diferentes. Aqui Num quarteirão? Num quarteirão pode operar 32 polícias, entre polícia da cidade, do condado, xerife, correio, enfim. Cada uma é uma polícia diferente? Cada uma é uma polícia diferente, com seu comando e sua estrutura diferentes. Uau. Mas todo mundo se conversa. Então, há uma integração muito, muito grande e muito, muito querida, muito bem protegida. Enquanto aqui tem basicamente 3 polícias. A federal, num nível, a civil e a militar, no outro. Então, essa é uma briga entre marido e mulher. Tá. Enquanto lá são 32 primos. Então, quando 2 começam a brigar, o resto abafa, abafa tudo para separar, né? Para falar, ó, fica tranquilo aí. Que não, exatamente. Não então, todo mundo tem que trabalhar junto. Né? É quase que, se não trabalhar junto, a coisa não funciona. Uma coisa simples assim, né? É tão simples assim. E o senhor não chegou a fazer, por exemplo, aqui no Brasil são concursados, né? Os policiais aqui, eles passam por concurso público, passam por um tempo de treinamento para chegar a ingressar na área. Sim. Como é que é lá nos Estados Unidos? Lá você se forma numa faculdade, qualquer universidade, não é só de... É obrigatório. É obrigatório. Ah, o policial é universitário? O officer tem que ter... formado. Tem que ter universidade. Posso fazer faculdade de língua inglesa, sim, enfim... ou arquitetura, urbanismo... E aí jornalista e aí virar policial. Virar policial. Olha só. O que não tem é advogados, porque aí o pensamento é um único, é o pensamento de advogados. Então tem uma gama enorme de policiais que são formados em várias áreas, que são representativos da sociedade. Então, o pensamento é diferente e é mais globalizado em termos de comunidade. Como é que a gente chama? São cops? Cops. Cops. São os policiais que a gente vê nos filmes. Aqui no Brasil, vou usar como referência os filmes, né? Que a gente vê todo o Jesus Marinho com o cap. Esse é o cop é da cidade. Constable or policeman. Então, vem da Inglaterra, constable or policeman, então virou COP, cop. Cop. Então, esse aí é o termo antigo, né, que vem atualizado até hoje. Então, o policial da cidade tem uma farda normalmente azul, o xerife é verde e bege, e não normalmente, mas pode ser azul também, quer dizer, não há dono de uma cor. Depende do estado, depende do costume, depende da tradição, que influencia muito. O senhor começou como officer? Eu comecei como deputy sheriff, officer de cidade. Officer é de cidade. Eu era um deputy sheriff. Que é? Que é delegado de xerife. Delegado xerife. Então, o xerife é aquela pessoa que é eleita pela comunidade para ocupar o cargo de xerife. Como é que é? Então, o xerife é uma pessoa eleita pela comunidade? Sim. O poder do xerife emana da população, como o poder do deputado emana da população. Sim. Então, são eleitos durante 4 anos para ocupar o cargo de xerife. E nesse ponto, em termos de eleição, qualquer um pode concorrer a ser xerife, desde que tenha uma reputação ilibada. Uau! Uau, eu fico pensando aqui como é que seria no Brasil, deputado. Que coisa interessante, né? Não é? A gente aqui, o xerife estava falando dessa conversa, dessa comunicação que tem até 32 segmentos da polícia lá nos Estados Unidos, que um apoia o outro, um não atrapalha o trabalho do outro, na verdade complementa. Aqui no Brasil a gente tem algumas coisas truncadas ainda com a parte civil, com a parte militar. Esse molde, será que cabe aqui no Brasil? Eu ia perguntar ao Saba, essa seria a minha pergunta, inclusive, o comando estrutural, para que tudo isso possa funcionar, são 32 polícias, é isso? Sim. Para que isso possa funcionar, deve ter um comando hierárquico dessas polícias. Esses comandos, eles são independentes ou tem um comando geral e aí distribuído por cada polícia? É uma combinação de fatores. Tem a hierarquia, onde está o federal, o FBI, por exemplo, no topo da pirâmide. O FBI é a nossa Polícia Federal. A Polícia Federal. E dependendo do crime, ela que comanda. Se for um crime com explosivos, não seria o FBI, seria a BATFE, que é uma outra polícia especializada, Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos. Então, depende da polícia. Se eu puder usar um exemplo bem rápido, um assalto a banco, por exemplo. Entra um homem, rouba assalto ao banco, pega dinheiro, pega o correio que está lá dentro, que tem dinheiro no correio, ele sai, ele para uma pessoa na rua, tira essa pessoa do carro, entra no carro e foge
numa estrada. Tá, que é Agora, o que a gente vê normalmente, parece filme. Quem até. é que responde a isso? Bom, primeiro quem chega, o mais rápido, é questão de 180 segundos, 3 minutos ou menos, chega o policial da cidade. 3 minutos ou menos? Quando é uma chamada, código 3. Que toca o alarme, todo mundo vai. Então, aí vem o xerife junto, porque a cidade está dentro de um condado. O condado pode ter 10, 12, 30 cidades. É onde o xerife atua. Que é o distrito. Que é o distrito. São as cidades, ou a região metropolitana, no caso nosso. Sim. Aí vem o FBI, porque assalto a banco é um crime federal nos Estados Unidos. Aí vem a BATFE, porque foi usado arma de fogo. Arma de fogo. A Polícia Rodoviária Estadual, porque está em fuga. Agora, pelo fato que esse homem pegou e abraçou essa pessoa, tirou dentro do carro, isso configura como sequestro. Okay. E aí a prisão, isso é do FBI também. Então, quando é preso, o FBI indicia ele por assalto a banco e por sequestro. E essa pena só de sequestro é prisão perpétua. Então, é uma complexidade, mas é bem simples, porque cada um vai indiciar aquele meliante no artigo que mais lhe compete. É parecida, deputado, com a nossa guarda municipal, a polícia americana? Eu posso chegar a essa comparação? Bem, eu ainda não consegui chegar a essa comparação. Mas efetivamente é parecida, porque você vê a polícia municipal, a guarda municipal, né? Ela tem o contato e a vida dela dentro do seu município. Ela está muito mais próxima do cidadão. Isso. E você vê aqui que o xerife americano do condado é eleito pela população. Então tem-se uma proximidade, logicamente, mas ainda estamos muito distantes no que tange a questão de preparação, do efetivo. Nós dizíamos aqui a respeito, nós temos aproximadamente 40 mil guardas municipais no estado de São Paulo como um todo. Citando a cidade americana, hoje não se faz segurança pública, Silvia e Saba, sem o trabalho da guarda municipal. A americana tem um efetivo de aproximadamente 360, 370 policiais, guardas municipais. Qual a população? Para 210 mil habitantes. E da Polícia Militar nós temos um efetivo de 180. 180 efetivos, 350, 360 mais de 500 efetivos. Aí. Então nós temos aí o dobro de efetivos da Guarda Municipal. O que falta é, primeiro, um apoio claro e político. Existe, de fato, a Guarda Municipal, não se faz segurança pública sem as guardas municipais, mas alguns nichos ainda da sociedade, até das próprias instituições de segurança pública, como a PM, que eu reputo como seríssima, uma polícia seríssima, polícia civil, mas ainda tem meio que um receio. E eu não tenho dúvida que nós estamos caminhando para a municipalização da segurança pública. A segurança pública será, num futuro bem próximo no nosso país, no Brasil, responsabilidade do município, por incompetência do governo em administrar a questão da segurança pública como em todo o Estado. Nós temos dificuldade de remuneração, a remuneração é muito baixa, nós temos dificuldades em aparelhar, em treinar, em remunerar, enfim, nós temos muitas etapas ainda a serem vencidas para a gente poder estabelecer um comparativo. Ontem eu tive a oportunidade de estar com o Charles Saba e olhava aí, né, as condições com que eles trabalham, os equipamentos com que trabalha, a responsabilidade de cada um no seu setor. Não existe uma briga lá, o policial, seja ele das 32 polícias, você olha, você respeita. Hoje a sociedade respeita, a sociedade respeita. Tem orgulho, né, de ter um policial no bairro. Hoje um policial nosso é um troféu na mão dos bandidos, do crime organizado. Quer dizer, é uma situação muito complicada. Quando lá você tem a possibilidade, aqui mora um policial, como ele me dizia, ali mora o xerife, ou ali mora um policial, aqui no Brasil nós não podemos dizer onde mora o PM, onde mora o GCM. Não pode nem sair com a farda de casa. Nem sair, porque você corre efetivos riscos de vida. Aliás, isso que o deputado Chico Sardelli estava colocando aqui é bem da verdade, né? O Charles Saba estava conversando com a gente aqui nos bastidores antes da gente começar o programa e estava dizendo que lá, mesmo o policial, quando vai fazer um bico,
vai uniformizado. E que parte do uniforme do policial é o carro. Aqui não tem isso, o policial não pode nem ir trabalhar com o uniforme, porque ele está dando um cartão de visita para os bandidos, para persegui-lo. Ele está indo para o trabalho, nem pode. Antes de perguntar mais sobre isso, eu queria saber sobre a eleição que o senhor falou. Quanto tempo dura esse xerife no cargo eleito pela população? De quanto tempo acontece isso? É o normal nos Estados Unidos, é o usual e costumeiro, são 4 anos. É como um cargo, é como É um cargo. Ele pode ser reeleito uma quantidade de vezes, inúmeras, mas é por 4 anos cada vez. E as eleições são eleições como se fossem eleições para governador, para presidente, vai lá a população. Toda a comunidade está apta a votar. E tem certas normas. Por exemplo, ele pode receber contribuições, mas somente aonde bate o sol. Quer dizer, ele tem que receber a contribuição na rua onde bate o sol para a população ver ele receber o dinheiro. Não pode receber o dinheiro numa sala escondida. Então, isso não é uma frase feita onde bate o sol, é onde todos possam vê-lo. Onde todos possam vê-lo. Olha só. Bom, estava falando, não muita tem coisa perigo para de saber. caixa 2, Não né? tem perigo nem caixa 2, caixa 3, caixa 4, nem nada, né? É tanta coisa para perguntar. O senhor teve em visita recente na Rota, como o deputado expôs aqui, foi esses dias agora na Rota. O que o senhor achou do nosso efetivo, né? Equipamento? O policial brasileiro é muito mais corajoso que o americano. Ele faz muito com pouco e o americano faz pouco com muito. São uma grandes diferenças. É mesmo. Eu não tenho uma 10ª percentual de coragem que o policial brasileiro tem. Por Tem quê? coisas que eles fazem que eu não faria. Do que Porque você tá falando? o risco de vida é muito grande. É mesmo. Já ganha um pouco. Nós reclamamos que os nossos policiais americanos ganham um pouco, arriscam a vida. Agora, são mais de 11 mil departamentos de polícia nos Estados Unidos, onde morrem 55 a 60 policiais ano. Aqui, você pode ter um departamento de polícia que morre o dobro disso. 11 mil departamentos de polícia e ao ano tem uma baixa do efetivo de 50 a 60 homens. Homens Eu achei que você ia e falar mulheres. 50%. 50%. E os Estados Unidos Bem baixo. São um país do tamanho do Brasil, quer dizer, de dimensões Onde continentais. a população é fortemente armada. Vamos chegar nisso já. Vamos chegar nisso já no armamento. Mas eu estava falando do uniforme, do policial, e que o carro é essa parte do uniforme. E que a população tem orgulho de ter esse policial fazendo parte da comunidade dela. Ali porque do bairro é uma dela. polícia comunitária. Então, como a guarda municipal. Guarda Municipal. É exatamente igual. Ali, Quando eu ali. ligo e eu quero ajuda, eu quero aquela pessoa da minha comunidade. Não do Estado e não da Federação. Eu quero alguém que conhece a minha rua. Quero o João, o marido da Maria. Exatamente. Que é morador do mesmo bairro. Ele conhece meus problemas, Que conhece os problemas da cidade. É uma pessoa da minha comunidade. Então, e a resposta é muito mais próxima ao cidadão que pede socorro do que ele tem no Estado ou na Federação. Então, isso é normal. Esse policial, qual a carga horária dele por dia? Como é que ele trabalha lá? Depende da escala. Do cargo, da escala. Tem departamentos que trabalham 10 horas por dia, 4 dias por semana. Ou então tem aqueles que trabalham 8 horas. Né? Então leva 4 homens e mulheres para cobrir um período de 24 horas, numa posição. Um está de folga, um trabalha de 7 até as 3, outro de 3 até as 11 e outro de 11 da noite até as 7 da manhã. E aí faz o revezamento. Faz o revezamento. Eu vou de novo fazer a comparação aqui com um dos filmes, que é o que eu tenho, tá, xerife, de referência. Eu tenho a impressão que os policiais estão sempre trabalhando sozinhos. Ele e a patrulha, ele e o carro. É isso? Ele está dentro do carro, Mas ele tem um monte de parceiros em volta. Em outros carros. Em outros carros. Em outros carros. Então ele realmente é sozinho. Não é que é sozinho. Ele nunca está né? sozinho. Ele tem sempre gente em volta. Ele só tem a possibilidade de cobrir mais terreno e mais território na patrulha. Se você tem 2 carros, em vez de dois policiais dentro de um carro, você tem 2 carros, você cobre mais e dá uma sensação de segurança ainda maior. Pronto. Tanto é no bico. A mesma coisa. É tudo, apesar de ser ativos do Estado ou da comunidade, você é fardado, fazendo o bico para aquele comerciante, aquele supermercado, a população vê mais policiais na rua e mais carros de polícia na rua. O que o senhor acha disso, deputado? Interessante, Não porque... passava pela minha cabeça isso daí. Né? Você legaliza efetivamente, você tira da clandestinidade... Uma coisa que já existe. Uma coisa que já existe. Você legaliza aquilo que na prática ela existe todo dia. Né? Você tem isso como norma, né? Você recebe para isso, é legal, e recebe sobre, como é que é a frase, sobre o sol.
Sobre a luz do sol. Como é que é? Sobre a luz do sol. Tudo tem que ser sobre a luz do sol. Sobre Tudo a tem que luz do acontecer sol. sobre a luz do sol. Onde a população que é onde vê. a gente está vendo. Agora, o princípio da guarda comunitária, do condado, ou da guarda civil metropolitana, ou da guarda municipal, que é o nosso, é aquele policial que está mais perto da comunidade. Ele tem o seu filho na mesma escola onde tem o seu, onde tem o meu, onde tem o nosso. Então, a forma de trabalho, de você poder interagir na segurança pública com a comunidade passa a ser diferente. Porque às vezes a gente acha, eu vejo pelo interior, tem uma zona de perigo em determinada cidade, uma região muito forte em problemas aí, com droga, com violência urbana. Então, a figura anterior era você buscar o melhor policial da rota de São Paulo para tomar conta de lá. Isso pode gerar uma insegurança maior ainda do que efetivamente você ter alguém da comunidade que está junto, vizinho, olhando, fiscalizando, sendo respeitado no seu dia a dia. Eu entendo que nós temos muito ainda a percorrer, nós temos muito a avançar. Se nós pegarmos, por exemplo, Saba, eu dizia também quando passei pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, a visão macro do país, da Guarda Municipal, de São Paulo é uma. São Paulo é uma. Mas quando você vai para os estados do norte, a sensação que se dá é que essas guardas são pretorianas. Essa guarda é comandada pelo prefeito, que pode, na imaginação das pessoas, fazer um uso político dessa força que está sob seu comando. E eu, na minha cidade, por exemplo, já tive prefeitos que nós éramos contrários politicamente. Mas em nenhum momento eu fui perseguido pela Guarda Municipal, pela Polícia Municipal. Porque não é para ser mesmo, né? A Polícia Municipal, ela trata do maior bem público que uma cidade tem, que é o ser humano. Verdade. Isso também poderia acontecer nos Estados Unidos, onde o prefeito é o dono da guarda. Mas o que acontece lá é que o prefeito nomeia o chefe da guarda municipal, mas o legislativo é que demite. Então ele não tem ascensão na função como funcionário dessa pessoa. Então há um cheque e um balanço. Quer dizer, o prefeito contrata e quem demite não é ele. Não, ele não tem o direito de demitir, ele só tem o direito de contratar e é a Assembleia... Seríamos nós aqui, que demite. Que demite ou não. Funcionaria, deputado? Teria que mudar muita... Se você pegar a essência da colocação, a essência da forma, ela é legítima. Eu tenho poder de contratação, mas se o policial vive na comunidade, o comando vive na comunidade e o legislativo é o representante da comunidade, você está otorgando à comunidade, através do legislativo, a possibilidade de ter ou não tê-lo no comando. Se só tem o poder de contratar e demitir como prefeito, aí sim, a guarda é dele e não da comunidade. Essa é a diferença. Essa seria a diferença. E voltando mais um ponto, por favor, pode falar. No caso de Orlando, por exemplo, o policial não pode receber menos de $35 por hora, que não pode pratear o conceito da polícia. É que lá a divisão salarial é diferente, né? Ganha-se por hora, né? Por hora. Tanto que você pode ter vários trabalhos lá. Você trabalha 4 horas aqui, 3 horas em outro, até fazer o complemento. Mas então não pode se receber menos do que $35 por hora. Não pode baratear o conceito da polícia. A polícia não é uma coisa... Não é um cara de salário mínimo com 38 Eu vou até pedir aqui, Giba, se você puder levantar para mim essa informação, quanto ganha um policial militar aqui em São Paulo? Quanto você pode levantar para mim? Daqui a pouquinho a gente põe isso em pauta, porque a minha pergunta é essa: quanto que ganha um policial militar? Tudo bem que já é em dólar. Trocado aqui, fazendo um trocadilho aqui, é brincadeira, mas enfim. Que o supermercado também é em dólar. O supermercado, a água é em dólar, né? As contas são em dólar, né? Então, quanto seria? Quem está começando? De novo, depende da comunidade e depende do nível de como é caro. Por exemplo, Nova York, em Long Island, você tem policiais lá ganhando $120 mil por ano, $10 mil por mês. $10 mil por mês. Em Orlando, é $1.000 por semana ou $700 por semana. Qual policial a gente está falando? O officer? O officer. O officer. O guarda. Todo mundo começa como officer. O policial ali que a gente vê. Ninguém entra como officer e um outro grupo como tenente. Isso não tem. Você vem de baixo e vai subindo na carreira. Galgando. Então a gente tem essas diferenças salariais, mas de acordo com o tamanho do condado, da função. Pode variar bastante.
Pode variar. E pode chegar até que salário? Sei lá, eu chegando num segmento mais alto como policial, pode chegar até que... Qual é o mais alto? É o xerife eleito. É o xerife eleito é o mais alto? Esse ganharia mais ou menos uns 7, 8, 9 mil dólares por mês, dependendo de novo do condado, ou mais. Se for Nova York, é muito mais. Porque Los Angeles, Nova York, são centros mais caros, onde no sul dos Estados Unidos é mais pobre. Sim. Então o salário é menor. Sei. Se a gente fosse fazer uma colocação aqui, o senhor foi eleito todas as vezes em que esteve no cargo? Não, eu não fui xerife eleito, eu fui delegado de xerife. Delegado xerife, que é uma outra... Eu sou nomeado pelo xerife eleito. Entendi. E o xerife que o elegeu, que o nomeou, está no cargo ainda? Não, já aposentou. Já aposentou. Aquele que me elegeu já aposentou. E tem reeleição? Aquele que nomeou? Aceitou a nomeação, quer dizer, aceitou a minha ficha uma vez que eu me formei na Academia de Polícia. Entramos 50, formaram 8. Esses 8 têm um emprego mais ou menos garantido por ter passado pela Academia de Polícia. Aí eu vou jogar aqui uma informação pra gente. Um policial soldado hoje aqui no Brasil ganha R$ 2.992 em São Paulo. Nós estamos falando de $800 mensal. Mensal. É isso. Mas eu vou pedir para a gente segurar um pouquinho essa informação. Vamos para um rápido intervalo, a gente toma uma água e volta falando sobre isso aqui também, né, deputado? Sai daí, espero você. Estamos de volta? Já? Estamos de volta com o programa Assembleia Convida, que hoje recebe o deputado Chico Sardelli, do Partido Verde, e o seu convidado, Charlie Saba, que é xerife da Polícia Norte-Americana. Falei certo, né? É xerife, delegado xerife da Polícia Norte-Americana, né? No bloco anterior, eu deixei aqui uma informação no alto aqui, que o deputado até complementou, já em dólares. Um policial aqui no estado de São Paulo ganha R$ 2.992. Esse salário inicial. Se você dividir, vai dar em $800. Salário pago para a segurança no Brasil é um salário de fome, uma miséria, uma vergonha, seja ele em todos os níveis. A Polícia Municipal, a PM, a Polícia Civil são verdadeiros heróis que lutam para nos defender, dão sua vida para nos defender no dia a dia e recebe esse valor como salário, como recompensa, saindo de manhã e não sabendo se volta à noite para casa. O senhor já tinha falado, né, xerife, que nossos policiais já são corajosos pelo que o senhor viu de estrutura que nós temos, que é São Paulo, volto a dizer, referência. Nós somos o espelho para o resto do país, aqui é referência. Imagina agora com esse salário, então. Mas veja bem, o policial americano reclama da mesma coisa. Também reclama. Ele também reclama que o salário dele é baixo. Então, para arriscar não é a vida, tão baixo assim, né? Ele é o cão pastor. Ele cuida das ovelhas, que é a população, e a ovelha não gosta do cão. E também o lobo que quer pegar a ovelha e comer, também não gosta do cão. Então ele está no meio de uma situação onde é difícil. Então isso é qualquer lugar do mundo. Qualquer policial, qualquer país do mundo vai reclamar que o salário dele não é bastante para ele arriscar a vida. Agora, lá nos Estados Unidos, todos os policiais são armados? Ah, sim. Todos? Sim. A nossa polícia aqui municipal... A polícia municipal, nem todas são armadas. Eu acho que existe aquela lei da questão de 50 mil habitantes, né? Para poder, até 50 mil poder ter as suas guardas armadas. Embora nós estamos ganhando na justiça a liminar e a possibilidade de, ou quando você participa da região metropolitana, então como engloba um volume bem maior de pessoas, as cidades que fazem parte da região metropolitana pode sim portar arma de fogo o Guarda Civil Metropolitano. Eu vou fazer advogado do diabo, mas quanto mais arma, não é mais violência? Não. Quanto mais arma, aí eu defendo outro ponto. Uma população de 50 mil também tem crime. Aliás, só precisa de 2 pessoas para você ter crime. O criminoso e a vítima. Verdade. Então, só precisa de 2. Mas o nosso ponto de vista é onde a arma é um instrumento da democracia. E o exemplo disso é o seguinte. Há 2 maneiras de alguém fazer algo por mim, ou alguma coisa por qualquer outra pessoa. Só tem 2 maneiras. Ou é convencimento, ou é força. Então a arma
é um instrumento da democracia da seguinte forma. Eu sou um homem, eu sou mais bem treinado do que a senhora. A senhora é uma mulher mais fraca que um homem. Sim. Porém, a mulher é mais inteligente. Então, o homem é mais forte e a mulher é mais inteligente. Agora, eu me armo e eu quero que a senhora lambe o chão do estúdio. Eu não vou tentar lhe convencer, porque demora. Mulher é demora. coisa impossível. Então, eu puxo uma arma e digo, lambe o chão. Você vai lamber o chão. Você está mais fraca. Eu sou o homem mais forte, armado. Agora, você lambe o chão muito contra gosto. Você vai embora, amanhã nós vamos encontrar de novo. Você sabe que vai acontecer a mesma coisa. Mas você, sendo inteligente, mulher, você se arma. De fato, amanhã a gente se encontra, eu lambe o chão com minha pistola e você puxa a sua e diz não, e a nossa força empatou. Mesmo você sendo mais fraca. Então agora o que resta é o convencimento, é o diálogo. Lambe o chão, está cheio de pó de ouro, a gente corta uma pepita e pagamos o programa aqui. Então, a arma é um instrumento da democracia porque ela faz o forte ser igual ao fraco, a mulher igual ao homem, o rico igual ao pobre, e ela reduz o crime. Lembrando que nos Estados Unidos a população civil pode ter porte de arma, né? Isso em qualquer estado? Porque depende também dos Estados Unidos, é uma federação, né? Sim, então... todo estado tem sua lei. Nova York já você não tem o porte de arma tão facilmente obtido. Mas pode ter? Pode ter. Na Flórida, não é tão pode ter. Deputado, o que o senhor acha Eu, nessa disso? questão, eu defendo primeiro as polícias todas armadas, independente de ter 10 mil, 100 mil, 50 mil, não importa, isso não se discute. É questão de segurança pública em defender o maior bem público que eu já disse aqui no começo do programa, que é o cidadão. Agora, eu tenho uma posição contrária à questão do armamento de pessoa civil. Porque nós vivemos um momento muito difícil e é um problema. Nós não podemos separar a segurança pública do problema social brasileiro, porque está intrinsecamente ligados a essa questão. E você imaginou hoje, do jeito que anda o nosso país, e essa é a visão que nós temos, todo mundo armado? Todo mundo armado. Então eu tenho um certo receio e defendo uma tese contrária a essa. Numa sociedade americana, onde tudo é mais justo, o equilíbrio é mais justo, a justiça também, funciona junto, né? De forma mais célere, mais rápida. Então são instrumentos diferentes. Diga, xerife. Ao contrário, de novo. Diga, xerife. Vamos lá. Não se pune a arma, se pune o mau uso dela. Uhum. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, na Flórida, Orlando, onde eu vivo, lá você tem uma lei, tem outdoor muito grande, que diz assim, 10, 20 vida. O que significa 10, 20 vida? Se eu uso uma arma na comissão de um crime, eu vou assaltar a senhora. Eu vou pegar pelo roubo 5 anos e mais 10 anos pelo uso da arma. Tá. Se eu utilizo a arma, dou uma coronhada, um tiro para cima, um tiro para baixo, é o roubo, 5 anos, mais 20 anos pelo uso da arma. E são anos onde não há redução. É 20 anos onde você vai ficar 20 anos na cadeia. Julgado até como eu usei a arma. E se eu atiro, matando ou não, é prisão perpétua. Ah, certo, senhora, matando ou não é prisão perpétua. Então, lá, tanto faz se você tem ou não tem arma. O que é punido lá é o mau uso dela. Então, a grande população é armada e isso tende a reduzir o crime. Há duas coisas que reduzem o crime. Duas coisas que a gente já estudou e sabemos. É a certeza da punição. Então, o mau uso dela você vai ser punido. Isso reduz o crime. E embelezamento da cidade, onde no subconsciente do meliante, ele vê que essa área aqui é bem cuidada, está alguém olhando, então ele não vai cometer um crime ali. Essas são as duas coisas que realmente reduzem o crime. Olha que coisa interessante que ele falou, né? O embelezamento da cidade, mas como uma mensagem subliminar. É subliminar. Eu discutia com o Saba ontem essa questão. Eu ainda acho que o Brasil não está preparado para o armamento geral da sua comunidade, visto que nós temos uma disparidade muito grande ainda, desproporcional. Nós estamos falando de um país onde 5% tem tudo e 95% luta no dia a dia para poder sobreviver. Embora eu fugi um pouquinho do que nós estávamos falando. Estava falando da população usar arma e de ter... É isso, né, que você estava falando? Da população usar a arma
E ter o dente, a punição atrás e ter disso. a punição atrás disso, quer dizer, punição. ir junto. De qualquer, acho que o Brasil não está preparado de qualquer para isso. forma, não, mas era uma... E do embelezamento da cidade. O embelezamento da Isso. cidade. Que eu voltando um pouco no tempo atrás, eu lembro do prefeito, e nós falávamos ontem, Rodolfo Giuliani, de Nova York, que diminuiu a violência da cidade, tratando o quê? Tratando o ambiente, levando vida ao ambiente. Quando você leva vida ao ambiente, você faz com que a comunidade possa interagir, participar, ter aí possibilidades de outras alternativas que não a questão da violência urbana, a escuridão de uma cidade. Você leva vida ao ambiente, que é o embelezamento ao ambiente. Logicamente, essa violência vai migrar para outro lugar. E concomitante a isso, você tem que tratar do outro lugar e assim, concomitante a todos, poder resolver uma parte da questão do problema. Porque o problema da segurança pública no nosso país, Silvia e Saba, ele está enraizado na questão social, aonde o cidadão, até pouco tempo atrás, tinha uma refeição por dia. Quer dizer, se nós pegarmos aí numa média quase macro do nosso país, quer dizer, hoje nós já avançamos um pouco, temos muito mais coisas a avançar. Agora, eu sou um ferrenho contrário, defensor contrário à pena de morte, mas sou um ferrenho, sou ferrenho defensor da prisão perpétua. Cometeu o erro, pecou, tirou a vida de alguém, você está fora. Você não pode conviver com a gente. Não é cumprir 30 anos e volta. Não é cumprir 30, que depois não é 30. Ele vira 5 anos, que depois é bom comportamento, com 1 ano e meio, 2 anos, você está com um bandido, literalmente falando, na rua. Faz sentido. Nesse ponto eu concordo. Eu também sou contra a pena de morte, apesar de ter pena de morte. Isso que eu ia falar, assim, a pena de morte também não é um inibidor das pessoas não fazerem tanta bobeira, assim. Não inibe. O que inibe é a certeza da punição. Faz será punido. A punição tanto faz. Mas vai morrer ou se vai ficar preso perpetuamente, ou se lá, vai ficar 30 a prisão anos. perpétua é muito mais eficaz e muito mais barata do que uma pena de morte. Agora, o que também tem que ser olhado muito de perto aqui é punir os pequenos delitos. Aí o grande não acontece. Então, o que foi feito pela tolerância zero foi exatamente isso. É pegar aquele cara que pula a catraca do metrô e segurar ele. Lá, me corrija se eu estiver errada, as cadeias, as prisões não são estaduais, né? Elas são particulares. Não, tem alguns estados que têm particular e não são um modelo econômico muito eficaz e lucrativo. Então, não. Já está se mostrando que não está funcionando. Mas o que acontece lá é o seguinte, tem penas que são severas, né? Então, se você assalta a primeira vez, você vai para a cadeia. Aí o juiz te dá um tempo de pena. Se você assalta uma segunda vez, você tem uma pena ainda maior. Se você assalta uma terceira vez, o juiz olha para você e diz, você é um criminoso de carreira, e te dá prisão perpétua. Então, se você é declarado um criminoso de carreira, você vai ficar preso para o resto da vida. E nos Estados Unidos você tem 2.300.000 presos, 200.000 são crianças menores de 18 anos que têm penas acima de 1 ano, e dessas 20.000 são prisão perpétua. Essa criança nunca mais sai para a rua. Matou alguém. E aí Uau! Eu tô digerindo aqui a informação. Uau! E a questão também da educação, né? Na escola, as pesquisas. Sim. Que já começa lá de pequenininho. Sim, não, era a quinta série. A quinta série, nós estávamos falando, o deputado e eu estávamos falando sobre isso. Como é que nós gerenciamos as nossas penitenciárias? Como é que a gente sabe se a gente vai precisar abrir mais ou fechar mais? Entramos na quinta série e perguntamos para a professora, quantas crianças aqui na sua quinta série estão lendo ao nível de terceira série? 2 anos de atraso. Aí ela vai dizer, olha, esses 6 aqui. Então, eu sei, desses 6, 42%... O policial entra na escola... Entra para fazer programa. Dados estatísticos, sim, planejamento. Aqui é a Proerd. A Proerd, tá bom. Naquela Proerd é feita essa pergunta. Essa polícia que está preocupada com a parte de educação. Então, sabemos que dessas crianças que estão 2 anos em atraso, 42% vão ser criminosas no futuro, porque elas não têm como competir no mercado globalizado. Então, sabemos que daqui a 10 anos precisamos de 2,4 celas de cadeia a mais. Ou a menos. Interessantíssima esse pensamento, essa pesquisa. Na verdade, essa realidade, né? Não é uma
suposição, uma projeção para o futuro. É baseado nisso que se sabe quantos criminosos a gente vai ter no futuro. Sim. As crianças que não estão se desenvolvendo bem, não estão indo então bem. Não tem como competir não no vão ter mercado. lugar no mercado de então, trabalho. não tem opção, A quer um opção acaba relógio, quer um tênis, então o único jeito é na base da força. Você vai pegar e vai buscar aqui, nós estamos preocupados com a vaga na creche que não existe, com a vaga na escola. Qual é a família brasileira que não gostaria de ter o seu filho dentro de uma escola, de uma creche de qualidade, enfim. Os parâmetros, os parâmetros são diferentes, muito os valores diferentes. são diferentes. Aí permite você preparar e planejar até a questão da segurança pública, até a possibilidade de quantos bandidos nós vamos ter no futuro. Isso é incrível. Agora, se eu tivesse o orçamento da polícia, eu pegava ele todo e entregava para a mão da professora do primário, porque ela vai resolver a segurança pública do país. Se você tem uma boa professora... Olha onde nós fomos chegar. Olha onde a gente chegou a falar de pena de morte, em armamento da população, e o senhor acaba de me dizer uma frase que, se tivesse esse poder, pegaria todo o dinheiro investido na segurança pública e daria para a professora do primário. Sim, porque ela... Que é ela quem vai resolver o problema da segurança pública do futuro. É uma criança patriota, bem educada, que sabe o valor, que tem ética, que vai ser um bom cidadão. Educação, educação, educação. Tudo parte da educação. Está tudo ali, de casa, de fora de casa, tudo. de todos os... É tudo na educação. E ainda existem alguns governantes tentando inventar roda. A coisa é simples, Você precisa preparar as nossas crianças para esse futuro globalizado que o mundo pede, o mundo exige hoje, e quem não estiver dentro dessa máxima estará fora dela. Estando fora dela, vai ter que buscar outras alternativas, infelizmente, de sobrevivência. Deixa eu falar um negocinho aqui. Antes de começar o programa, o xerife me entregou uma cola que ele tem, que na verdade não é uma cola, isso daqui é um lembrete. Eu vou ler para vocês, porque está escrito bem pequenininho aqui. Vamos ver se eu enxergo também, ó. Regra de ética. Pergunte a si, é a melhor coisa para a comunidade? O que você estiver fazendo, tá? O que você for pensar em fazer, você tem que vir a resposta na sua cabeça dessas perguntas. É a melhor coisa para a comunidade? Você pensa no que você está fazendo. Se meu pai e minha mãe não souberem, terão orgulho de mim? Se a minha organização ler no jornal, terão orgulho em me apoiar? É algo pela qual eu estou disposto a ser o dono da ideia e assumir a responsabilidade? Aí vem o recadinho final aqui. Se a resposta for sim para todas as perguntas, não peça permissão, faça. Isso daqui é a mãe puxando a orelha aqui do cidadão. Eu não estou nem falando do policial isso daqui, né? Do cidadão mesmo. É da gente jogar o papel pela janela do carro. Você não joga. Essa atitude simples, sei lá, vou jogar, peraí, eu vou ter orgulho disso? Meu pai e minha mãe vão se orgulhar disso? É o que a gente fala que é a ética, o seu lado ético não é aquilo que você faz na frente dos outros, né? É o que a gente faz quando ninguém está vendo. Exatamente. Né? É isso daí que puxa. E isso daqui é a Bíblia para o senhor. É como um comandante do voo, aquele piloto. Ele tem aquele checklist de pré-decolagem. Ele sabe aquilo de cor e salteado, mas ele vai ler e vai checar, e tem toda vez que entra na cabine de comando. É a mesma coisa com o policial. E se ele tem alguma dúvida daquela ação que ele vai tomar, ele pega esse cartãozinho e ele lê. Se for sim, ele vai e faz. Está correto. Aí pode fazer, aí está correto. Aí está correto. Bom, estou nos minutinhos finais aqui do nosso programa. Xerife, queria que o senhor dissesse aí as suas considerações finais para quem está em casa. Eu vou fazer a minha pergunta, então. O Brasil tem jeito? Tem. Tem? Sim, é bem simples. É questão de atitude. É questão das leis mudarem para apoiar o policial. É a questão da comunidade começar a apoiar a polícia. A gente tem que fazer e quando parte. Não há esperança, numa sociedade tem que se criar heróis. O herói dá a esperança futura. Ótima frase. E qualquer coisa a gente investe na professora, né? A gente pega e investe. Deputado, por favor, suas considerações finais aqui. Bem, Silvia, foi um prazer enorme poder participar desse programa, um programa dinâmico. Eu acho que nós teríamos a possibilidade de debater tantas coisas interessantes para podermos, inclusive, crescer, embora nós sentimos que as realidades são diferentes, infelizmente. A qualidade da criança brasileira, como é tratada a criança brasileira, o desgoverno com a educação, a irresponsabilidade do capital selvagem que nós temos no nosso país, que nos massacra. Lógico,
dentro da questão de segurança pública americana, deve também ter problemas. Mas você percebe com a fala do xerife, com a fala do Saba, que tem muitas coisas interessantes, até modelos a serem copiados aí no que tange a questão de segurança pública. Pelo menos você vê o respeito ao ser humano. O nosso policial hoje, seja ele de que categoria for, ele é um troféu para os bandidos. Ele é um troféu. Enquanto deveriam ser nossos heróis. E né? nossos heróis. E essa é a verdadeira realidade. Infelizmente, com muita dor no coração, eu digo isso. Nós gostaríamos de estar vivendo uma outra realidade. Mas enquanto nós estamos pensando aí em muitas outras coisas, até na sobrevivência das nossas crianças, famílias, a diferença, né, do pobre e do rico brasileiro, a questão social, a questão educacional, universidade pública que foi feito para aquele que precisa, mas quem usa é aquele que não precisa. Usa a universidade pública aquele que não precisa, que tem condição de se preparar bem para lá estar. Então são muitas diferenças, são tantas alegrias, tantas emoções e tantas tristezas na sua fala e no nosso bate-papo, Silvia, que nos faz refletir. Esse bate-papo de hoje, né, esse programa Assembleia Convida, ela tem uma mensagem subliminar, que é nos convidando a poder refletir sobre aquilo que ouvimos aqui hoje. Parabéns e obrigado. E muitíssimo obrigada pela participação de vocês dois. Portas sempre abertas aqui da casa para que vocês venham ajudar a falar um pouquinho da nossa sociedade e a informar a nossa sociedade também. Sejam todos muito bem-vindos sempre aqui. E é o que eu sempre falo, para começar basta levantar e dar o primeiro passo. Isso daqui a gente já fez trazendo essa discussão para o programa. O restante a gente vai tocando aí ao longo dos anos para sempre melhorar. Bom, o programa Assembleia Convida fica por aqui. Muitíssimo obrigada pela sua audiência. Até nosso próximo encontro. Tchau. Muito